E aí, galera? E esse tricolor? A galera estava esperando 3-4-0. Mas é uma goleada. Mas 1-0 também é goleada. Sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. Antigamente era assim, né? Quando foi o jogo 1-0, uma goleada, não interessa, ganhou, tá tudo bem. E o time do Bahia, que todo mundo estava esperando, e eu também, e eu falei isso antes de começar o jogo, é um time, ele não é de se jogar fora, não. É um time bem arrumado, o Ceni conhece, né? Bem entrosado, toque bonito, veio com algumas alterações, poupando alguns jogadores, 2 ou 3, que depois entraram, mas de uma maneira ou de outra, é um time bem arrumado. Só que o time do Fluminense veio para ganhar o jogo, para sair desse sufoco que está. Precisava desses 3 pontos. E ele ainda dependia de outros resultados. Mas isso não interessa. Precisar de outros resultados. Ele precisa era do dele. Ou precisava era do dele. Ele tinha que ganhar, independentemente de qualquer outra coisa. Então ele entrou com um time totalmente, eu diria, renovado. Né? Pelo menos lá na frente. Esse Cauã Elias está passando dos limites. Vai ser difícil daqui a pouco tirar esse cara do time. Primeiro, que ele é goleador, ele é habilidoso, ele é valente, ele vai para a guerra, ele não quer saber, guerra no bom sentido. Ele vai para dentro, ele não quer saber, não tem bola perdida com ele. Arias de um lado e o Serna do outro, que também é muito bom jogador. Ganso no meio, com o Martinelli e o André. Então o que acontece? O Arias, eu, por exemplo, discuti a beça, conversei a beça sobre isso. O Arias não é jogador para ficar na ponta. Recebe a bola, dá um drible, atrasa, cruza, uma tabela. Ele não é jogador para isso. Ele é jogador para isso e mais o meio, na meia e na frente. Ele puxa o jogo, puxa as tabelas. Ele entra nos jogos, né? No toque. Não é apressado, é rápido, diferente. Pressa é uma coisa, rapidez é outra. Né? Então, o que acontece? E eu discutia isso durante o jogo. Ele tem que ficar pelo lado direito para começar a armar a jogada e puxar o lateral, o Xavier. E encosta um homem ali. Quem é? O Ganso? Então, já tem uma troca. Pelo outro lado, precisa disso também. Aí vem o Serna, vem o Diogo e vem um homem do meio do campo. Pode ser o Martinelli, ou o Martinelli pelo outro lado e o Ganso pelo lado esquerdo. Então tem sempre que ter um homem de meio do campo para apoiar esses 2 jogadores que jogam por ali. O lateral, no caso do lado direito, o lateral e o Arias. Do outro lado, o Serna e o Diogo. Então, o Fluminense começou a fazer isso, estava faltando, começou a fazer isso, começou a entrar no jogo pelo meio, pela meia direita, um pouco mais para o meio do campo, um pouco mais para o meio, começou a entrar o Arias no jogo. E saiu o gol do Fluminense aos 45 minutos. Mas antes tiveram várias jogadas. Por exemplo, o Ganso tocou para o Cauã e o Cauã estava com o bico do pé, o bico da chuteira. Isso é uma vergonha nesse futebol brasileiro. O bico ou futebol mundial, seja lá o que for, o bico da chuteira estava impedido. O bico da chuteira. Foi essa jogada aos 15 minutos. Porque aos 5 minutos, abriu a defesa do Fluminense, abriu o meio do campo, Everton Ribeiro entrou sozinho, tocou para o Luciano e o Luciano perdeu o gol. Vou concordar. Mas vou concordar também que o Fábio fez uma grande defesa nesse lance aí. Tudo bem, 50 por 50, tá? 50% perdeu o Luciano
e os outros 50% o Fábio defendeu. Foi a única jogada que fez boa o time do Bahia. Aí teve esse lance. O Ganso tocou para o Cauã arrumou, bateu cruzado e aí estava impedido. Vide, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Ganso colocou a bola. 29 minutos, o Serna recebeu a bola no cruzamento, ele dominou, girou e a bola passou por cima. Mas o giro foi bom. 41 minutos, Diogo Barbosa, aí já é pelo lado esquerdo. Tocou e o Serna entrou livre e chutou mal. E aí aos 45 veio Ganso, Arias, Samuel Xavier, cruzou e o Cauã entrou de cabeça no meio de todo mundo e fez o gol. É aquilo que eu estava discutindo. Vamos tirar rapidamente no meio do campo e vamos botar pelas laterais. Né? Porque se eles marcarem as laterais, nós entramos aqui pelo meio, exatamente como fez o Cauã para fazer o gol. Veio a bola pelas laterais, sai a marcação e libera o meio. Ele veio de trás, rompendo e meteu de cabeça e fez o único gol. Mas o problema todo, o que se discute, é a jogada. Né? Você só tem gol quando, né, aparecem as jogadas. Agora, para facilitar, se a jogada ficou mais bem arrumada, mais bem trabalhada e principalmente em cima da marcação ruim do adversário, é melhor ainda, facilita mais o trabalho. Então, foi o que aconteceu com o time do Fluminense nesse primeiro tempo. Segundo tempo vieram as substituições, né? Saiu o Thiago Santos, entrou o Antônio Carlos na zaga, depois saiu, aos 25 minutos, saiu o Martinelli, entrou o Alexander, que é um bom jogador também de meio do campo. Não concordei com a saída do Cauã para a entrada do Keno aos 25 minutos. Sabe o que o Keno fez na jogada, na partida, dos 25 até o final? Um cruzamento, mais nada. Zero. Muito bem. Depois, aos 30, saiu o Serna, entrou o Lima. Saiu aos 38 o Ganso, entrou o Kennedy, tocou na bola uma vez, o Ganso esteve muito bem na partida. E aí o que acontece? O time do Fluminense não é que tenha caído, né? Porque o meio do campo sustentou tudo. Mas a frente já não foi a mesma, com o Kennedy e o Keno. Já não foi. E o Arias o que fez? Veio para o meio, para começar a jogar para o meio, para sair de perto desses caras todos aí. E o time do Bahia, ele trocou os 3 homens de frente e trocou um de meio do campo. Eu achei que o meio do campo caiu um pouco, da metade do segundo tempo para o final, ainda bem para o Fluminense, caiu esse meio do campo, o Everton Ribeiro diminuiu um pouco, o Jean Lucas ficou no desespero para segurar esse meio do campo, Caio Alexandre saiu, entrou de Pena, também não fez muita coisa, e ele trocou os 3 de frente. Saiu o Biel não jogou absolutamente nada. E o Biel é um jogador que vai para cima, faz gol, entra na diagonal, faz jogadas. Não fez nada disso, ainda bem, saiu aos 33, entrou o Rafael Ratão. Saiu o Everaldo, 17, entrou o Cassiano, e saiu o Luciano também, aos 17 entrou o Cauli. Então, ele trocou os 2 de frente e depois aos 17 e depois aos 33. E o meio do campo ele também trocou aos 33. Não rendeu o suficiente, né? Não rendeu o suficiente para empatar o jogo. Fizeram 2 ou 3 coisas boas o time do Bahia nessas trocas todas aqui, 2 ou 3 boas jogadas, mas o time do Fluminense estava bem seguro no meio do campo. Agora, um detalhe importante. Alguém vai ter que chamar o André. O André está nervoso. Será que é por causa dessa transação aí? Sai, não sai, sai, não sai? Será? Ele está nervoso. Ele hoje deveria ter levado um cartão amarelo. Não pelas entradas duras, mas leais. E sim por reclamação.
Ele foi 2 vezes, uma no primeiro tempo e outra no segundo, de 2 faltas que ele recebeu e não admitiu. Tem que dizer para ele que falta é do jogo, seja desleal ou não. Desleal não é, mas tem gente que entra deslealmente. Muito bem. É por reclamação com o árbitro. Ele foi para dentro do árbitro, peitou lá, o árbitro ficou olhando para ele assim, ó. Como quem diz, ô cara, eu sou o dono dessa porcaria aqui. Eu com cartão arrebento você. Então alguém tem que chamar ele e perguntar para ele. Está satisfeito no Fluminense? Claro que está. Está jogando bem? Tá. Você é jogador de seleção brasileira? Então tem que se comportar como tal. Tá certo? Ou está com a cabeça lá na Europa? Pode ser também. Porque ele não é aquele André tranquilo, né? Sai jogando? Sai jogando. Ele sabe jogar. Agora está nervoso. Ninguém sabe por quê. Então é bom que alguém aí, ou treinador, ou auxiliar, ou médico, alguém chame ele e diga, o que está acontecendo? Você está meio desconcertado aí nesse meio. Vale a pena chamar, que hoje ele poderia ter levado um cartão. Muito bem, Cauã é o craque do jogo. A baranga do jogo, eu vou botar o Biel, que deveria fazer muita coisa e não fez, e a arbitragem, David Oliveira, é o juiz, Caio Max, o VAR, muito bons, e a nota também é boa. É 0! Valeu, galera! Aperta a carrapeta para não deixar o canhota na saudade. Valeu!